Quando o profeta... Ai, meu Deus, me ajude. Eu vou falar um negócio chocante aqui para vocês, impactante. Os santos que morreram da sexta, da quinta, da quarta, da terceira, da segunda e da primeira era não passam no julgamento de Deus. Não. Meu Deus, irmão Neville, não passam. Pois requer-se perfeição. A noiva de Cristo será sem mancha e nem ruga. João Wesley batizava em nome do Pai. Lutero fumava cachimbo, batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e dizia que os judeus tinham que morrer todo mundo. Lá na quarta era também tinha os seus problemas. Na primeira era, que foi a melhor era, nós tivemos Paulo, mas ele não tinha o mistério, ele não tinha a sua palavra revelada, era tudo em forma de mistério. Então eles não passam no crivo de Deus. Eles estão aguardando até um dado momento para receberem essa perfeição, para depois irem se encontrar com Cristo, lá no céu. Um grande evento que vai acontecer no céu. E existe um capítulo inteirinho no livro de Apocalipse que conta para nós desse grande evento que vai acontecer no céu. Quando estes chefes, esses mensageiros, esses arcanjos, chamarem os seus grupos, você diz, mas peraí, irmão Neville, peraí. Vamos dar uma olhada aqui o que o profeta diz. Vamos dar, isso aqui é muito importante. Agora, o cordeiro com o livro em suas mãos, aqui ele estava lá em 63, estava mostrando o que estava acontecendo na terra, que é um paralelo do que vai acontecer no céu. Agora, com o cordeiro, não é essa que eu quero... Não é essa que eu quero ler. Tira aí um pouquinho que eu vou achar aqui a que eu quero. É essa aqui, ó. Está aqui, ó. Pode colocar lá. Aqui está. Deixa eu ler a escritura para vocês. Esta cena. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Veja, o profeta disse que isso aqui não é um cordeiro literal. E esse não é Jesus literal. Pois quando nós o encontrarmos nos ares, ele não estará ensanguentado, ele estará em sua forma glorificada. Isso aqui é um símbolo que representa um evento que vai acontecer no céu. Isso aqui são pessoas. E entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Nós já sabemos quem são os 7 olhos, nós já sabemos quem são os 7 Espíritos de Deus. Nós sabemos que esses são os 7 mensageiros. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Tudo isso é no céu, meus amados, não é na terra. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos redimiste para Deus, homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. São símbolos. Todos esses versos que nós lemos são símbolos que representam uma realidade. O primeiro símbolo representa 7 mensageiros. Os 24 anciãos representam a classe ministerial que viveu durante a 7ª era, a 6ª era, a 5ª era, a 4ª era, a 3ª era, a 2ª era e a 1ª era. E depois as 4 criaturas viventes representam os membros das 7 igrejas que viveram debaixo da unção do leão, do boi, do homem e da águia. Do que está falando? Pessoas. São 3 classes de pessoas ali. Os chefes principais, os 7 anjos, que estão no céu agora mesmo, os 7 líderes. Depois nós temos os ministros que viveram debaixo desses anjos. Ora, irmão, peraí. Isso aqui vale a pena eu fazer um negócio aqui para vocês? Não, deixa eu insistir, eu quero insistir nisso aqui. Meu Deus, me ajude. Vamos vencer essa luta aqui. Peraí, olha lá. Ó. Vamos lá, então. Nós temos, então, 7 anjos. Depois nós temos, já vou colocar aqui na frente para vocês, nós temos 7 anjos lá. O que mais que nós temos? Nós temos
mas representado pelos 24 anciãos, pois que não são eles, pois eles disseram que foram redimidos de todas as nações, e os 24 anciãos são só de Israel, então não é eles, é um símbolo que representa a classe ministerial. São os ministros que viveram nas 7 eras. Estão lá no céu. E eles não, até um dado momento, não têm os selos abertos para eles, pois morreram, foram para lá, como saíram daqui. Então, tem 3 classes ali. Qual que é a terceira classe? Nós temos os 7 anjos, nós temos os ministros das 7 eras e nós temos quem mais? Os membros das 7 eras. Os membros, não os ministros. Muito bem. Olha que bonito isso aqui, ó. 7 anjos, quem são eles? Eles são responsáveis pelos demais anjos. Os 7 anjos são, então, os arcanjos. Os ministros das 7 eras são quem? Os anjos, os pastores, os mestres, os evangelistas, etc. E os membros das 7 eras são as pessoas. Não é? Arcanjos, anjos e as demais pessoas. São todas pessoas. As demais pessoas. 7 anjos. São 3 classes que tem aqui. Agora você diz, mas irmão Neville, o profeta fala isso? O profeta fala isso. O profeta falou que isso é no céu, irmão Neville? Primeira pergunta que eu quero fazer para você, irmão Neville. O profeta disse que isso aí é no céu, mas eu pensei que era lá em 63. Mas foi isso que o profeta disse? Vamos ler o que o profeta disse então? Para nós vermos. Ele leu Apocalipse 5, porque o que estava acontecendo em 63 é um paralelo, só que na terra, não no céu. Dá uma olhada aqui. Quando toda a criação estava gemendo, ninguém sabia o que fazer, e João estava chorando, aqui vinha o cordeiro e se aproximou. E esse livro estava nas mãos do dono original. Porque o homem havia caído e o perdido, e ninguém era mais capaz de olhar para ele, para redimir a terra, nenhum sacerdote, papa, nada, como eu disse. Mas o cordeiro surgiu. Nenhuma Maria, nenhum santo, isso ou aquilo. O cordeiro surgiu, ensanguentado, imolado, e tomou o cordeiro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. E quando eles viram que havia um Redentor, e todas as almas debaixo do altar. Quando os anjos, quando os anciãos, quando tudo ver aquilo, quando isto for feito, isto ainda se encontra no futuro. Nesta noite ele é um mediador, mas ele vai chegar a este ponto. Pois, olha, irmão, quando isso acontecer, acabou o sangue. Quando esse evento aqui de Apocalipse 5 acontecer, acabou o sangue. Quando os selos forem abertos para os santos das 7 eras passadas, acabou o sangue. E quando ele tomou o livro, as 4 criaturas e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, os quais são as orações dos santos. Esses são aqueles que estão debaixo do altar. Tem nada na terra aqui, meus amados. Esses são aqueles debaixo do altar que oraram tempos atrás. Vejam, eles haviam orado por redenção, orado por ressurreição, e aqui estão esses anciãos despejando suas orações, porque agora nós temos um representante no céu que surge para fazer suas reivindicações. E cantavam um novo cântico dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos, pois fostes imolado e tendo-nos redimido para nosso Deus através de teu sangue, de cada tribo, língua, povo e nação, e nos tem feito para nosso Deus reis e sacerdotes, e nós reinaremos na terra. Eles queriam retornar, e aqui eles estão retornando para serem reis e sacerdotes. Glória a Deus. Me sinto tão bem que poderia falar em línguas. Vejam, observe, parece que não tenho linguagem suficiente para lhe louvar com ela. Preciso de uma que nem conheço. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Ouçam que jubileu acontecendo. Onde, irmão Brana? Onde que isso está acontecendo? Em 63 na Terra? Em 2019 na Terra? Conta para mim, irmão Brana. Ouçam que jubileu acontecendo. Quando eles viram que aquele cordeiro veio e tomou o livro... Mas peraí, irmão Brana. Volta aqui para mim, peraí. Mas não é o 7º anjo na Terra que abriu? Como que eles viram isso aí? O profeta disse, olha, essa é a mesma coisa aqui. Ele queria mostrar o que estava acontecendo na terra,
Falou, isso vai acontecer lá no futuro, lá na frente. Um dado momento, este livro vai se abrir lá também. Alguém me fez uma pergunta, disse assim, ó. Ah, irmão Neville, mas Deus não faz primeiro no céu e depois faz na terra? Não, irmão, não vamos confundir as coisas. Deus mostra no céu, aqui, no céu das nuvens e do zodíaco, o que ele vai fazer na terra. Mas não tem nada a ver com o terceiro céu, o que está acontecendo lá. Pois a promessa, diz as Escrituras, que nos dias da voz do sétimo anjo o mistério de Deus seria revelado. Então foi na terra. Mas e eles que morreram sem conhecer? Não se preocupe, Paulo disse assim, ó. Paulo disse, não se preocupe. Como que ele fala a palavra aqui no português? Meu Deus, me fugiu lá em Tessalonicenses. Nós não precederemos. Ele já está dizendo, olha, eles vão ver primeiro ainda do que nós. O mistério plenamente revelado, isso é chocante. Isso é chocante. Eles vão ser glorificados primeiro, eles vão receber a coisa primeira lá. Quando isso acontecer no céu, lá, tem mensageiro lá em cima, irmão. Tem um mensageiro lá em cima. E a coisa vai acontecer lá, primeiro. Vamos ver onde é que isso aqui está acontecendo. Vamos ver. Então, ó, ouçam que jubileu acontecendo, 296. Quando eles viram que almas debaixo do altar, tá? É eles lá em cima. Quando eles viram que aquele cordeiro veio e tomou o livro da redenção, as almas bradaram. Nós entraremos nisso. Tudo. Os anciãos se prostraram, despejaram as orações dos santos. O quê? Havia representando um parente redentor por nós, e eles se prostraram em suas faces, e eles cantavam um novo cântico que diziam, tu és digno, pois tu fostes imolado. Observe, dê uma olhada nesses anjos, e olhei a voz de muitos anjos ao redor do trono, e das criaturas dos anciãos, e o número deles era 10 milhares vezes 10 milhares de milhares, dizendo com grande voz, digno é o cordeiro que foi imolado para receber poder e riquezas e sabedoria, e força e honra e glória e ações de graças. Que jubileu acontecendo no céu. Quando o cordeiro guia deixa o recinto da intercessão para vir aqui, para possuir suas reivindicações. Ele estava usando um quadro. Para vir aqui, para possuir suas reivindicações. O que o irmão Neville quis dizer nessa noite de terça-feira? Pode voltar aqui para mim um pouquinho. O irmão Neville está dizendo para vocês que tem um ato que tem que acontecer antes desses santos se encontrar com Jesus, lá no céu. É um ato de abertura do livro, da revelação dos seus, que eles não conhecem. E está conectado com esse juízo. Em outras palavras, qual que é o entendimento que vocês têm? Deixa eu dar um testemunho para vocês. Já estou terminando aqui. Deus se ofende quando você tem a impressão errada dele. Quando você diz assim, ó, não, Deus vai matar os judeus. Deus vai matar os 144 mil, por exemplo. Deus se ofende. Porque ele vai perguntar, é isso que você pensa de mim? Sendo que ele já mostrou no tipo que o coração de José jamais faria uma coisa dessas. Isso ofende a Deus. Deus fala, meu Deus, mas é isso que o povo pensa de mim? Rapaz, é isso que eles acham que eu sou? Que é essa a natureza que eu tenho? Que eu vou fazer uma coisa dessas? Você está entendendo? Então, por que a importância da revelação? Por que a importância da revelação dos mistérios? Pois revela a natureza de Deus, o coração de Deus, quem ele é. Ele jamais faria uma coisa dessas. Não é da sua índole, não é da sua natureza. Vocês entendem? Isso ofende a Deus. Mas essa impressão que eles têm de mim, eles pensam que eu sou esse Deus? Revelação incorreta. Por isso que o profeta disse, a aproximação mental correta a Deus te dará direito a qualquer promessa divina. Algo nesse tipo que ele disse. Claro, você tem que pensar corretamente a respeito de Deus para receber as bênçãos de Deus. E este povo morreu tendo a revelação incompleta ou incorreta de Deus. Você entende? E isso tem que ser consertado, isso tem que ser arrumado antes que esses santos possam se encontrar com Jesus nos ares. 3 coisas acontecem. Nosso pensamento está sendo alinhado aqui embaixo. Isso porque nós já recebemos a revelação dos mistérios. A deles lá em cima precisa consertar também. É uma obra na terra e uma obra no céu. Eles não podem se encontrar com Cristo tendo esse tipo de pensamento, de revelação. Por isso que quando o livro abre lá para eles, irmão, é um jubileu.
Meu Deus, não sabia que era isso. Claro, glória a Deus, aleluia, esse Deus é bom, esse Deus é maravilhoso, esse Deus nos ama.